Você apresenta as pautas aí, Walter, a gente já iniciando? Pessoal, como a Amabile está de atestado, ela não está bem, quem vai conduzir a reunião serei eu. Então, é minha primeira, é meu batizado. Então, vamos todos. Se tiver alguma coisa, o Walter me apoia. E vocês também, que têm mais experiência também. Então, Hoje é dia que a gente tem quórum para iniciar a reunião. beleza. Então, vamos iniciar, então. Tá bom. Pessoal, a primeira coisa é a aprovação da pauta, né? Todo mundo recebeu? Tudo ok? Ok, tá bom. Então, a primeira pauta é parecer da Comissão de Avaliação e Inscrição sobre o requerimento da inscrição das OSC da PASF. Segunda, o parecer da Comissão de Avaliação e Inscrição sobre a denúncia em relação da Casa de Passagem 3, ofício do CMAS 1797/2022, emenda impositiva para o OSC Albergue Noturno, ofício SMAS 1454/2022, emenda impositiva para a OSCs, Associação de Amparo dos Idosos. E a 5, aqueles ofícios de plano de ação, que todo ano a gente faz a aprovação, que é referente ao recurso de 2023, que são de A a G ali. Quando a gente vai pautando todo mundo, na hora que for questionando sobre o orçamento, a gente vai pontuando cada um ali como está o descritivo da pauta. Alterações da composição da comissão interna do CMAS, ver se tem alguma alteração, se alguém quer mudar, e questionamento dos SUAS, censos SUAS. É isso, Valtemir? Wagner, só esclarecendo, uma correção aí no texto, né? O número do ofício aqui, que foi na convocação de vocês, na verdade é o 1797. E esse em destaque aqui, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou no ofício que tem prazo para o Conselho deliberar até o dia 9 de dezembro. Então, eu sugeri à mesa a inclusão e a vocês, se assim aceitarem, para evitar de fazer uma reunião extraordinária só para fazer análise desses planos que, na verdade, se repetem todos os anos em quantitativos e em valores. Esse era o esclarecimento. Aprovação da pauta, Valtemir? Agora é com você, encaminhamento, aprovação ou não? Beleza. Os que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários ou abstenções se manifestem. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Karina. Esses planos de ações deveriam ter passado por qual comissão? Passou pela de políticas, né, Valtemir? De regra, não tem digamos assim, não é proibitivo vir sem parecer. Os anteriores foi tanto para a comissão de política, como também da comissão de orçamento. Nesse, como chegou em cima de hora e a comissão de política ainda estava se reunindo, foi encaminhado para ela. Então, vem com parecer da comissão de política. Mas, independente de parecer favorável ou contrário, a decisão final é do plenário. Se o plenário, mesmo com parecer contrário, eventualmente, ou com a falta de parecer, resolver aprovar, aprova. Ou vice-versa. Enfim, não existe obrigação em tese nenhuma. Mas, é claro, pelo procedimento, o correto seria das duas comissões. Como estava em cima do laço, fica a critério, a inclusão, ou análise de parecer de uma, ou não, enfim. Mas tem parecer da comissão de políticas, isso? Tem. Foi feito ontem, Karina, a gente se reuniu e pontuou. O que a gente pode aprovar é aprovar a pauta, e na hora da discussão do ofício 5, se tiver alguma contrariedade, alguma dúvida, a gente pega e vê se aprova ou não. Pode ser? Entendi. Então, fechou. Os que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários e abstenções se manifestem.
Aprovado, Valtenir. Então, vamos para a primeira pauta. Aprovação na pauta de reunião, já foi. Relatos da Secretaria Executiva, da mesa, diretores, órgãos gestores de assistência social, das comissões de grupo de trabalho, relatos e apresentações de CMS em eventos. Tem alguém que queira colocar algum relato, alguma observações sobre os eventos que foram feitos em novembro? É isso, Valtemir? Da Secretaria Executiva não há informes maiores, a não ser a participação junto com a mesa diretora na reunião descentralizada do SES, que aconteceu 10 e 11 de novembro, que foi compartilhada, inclusive, no grupo do WhatsApp, a carta de Foz do Iguaçu, que foi resultado dessa reunião descentralizada do SES. No mais, não tem outros informes. Beleza. E também tem a da criança e adolescente, que a gente participou também, algumas instituições participaram, né? Então, tem algum relato, pessoal? Eu tenho, Wagner, da falar, Comissão né? de Avaliação e Inscrição. Então, a Comissão de Avaliação e Inscrição, né, estava a avaliação de monitoramento das entidades. Então, as últimas entidades que foram monitoradas foram um Chute para o Futuro, né, que desenvolve o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, o Instituto Polo Iguaçu Internacional Iguaçu, que desenvolve o serviço do mundo do trabalho, e o Aprendendo a Viver, que desenvolve o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Essas 3 entidades, elas enviaram os planos de 2022 e o relatório de atividade de 2021 dentro do prazo estipulado, né, de acordo com a resolução do CMS 76 de 2021, que foi até dia 15 de fevereiro de 2022. Então, essas instituições estão monitoradas pela comissão. Beleza. Tinha levantado a mão também. Eu. Sim, pode falar, cara. Eu só quero deixar, como eu também participei da reunião descentralizada do SEAS, e o que me chamou bastante atenção nessa reunião foi que vários municípios levaram os seus usuários. E nós que sediamos a reunião aqui na cidade, a gente não tinha um usuário representante. Então, assim, é algo que a gente tem que parar para refletir, tem que fazer essa reflexão para que a gente se mobilize, para que a gente possa achar meios, encontrar soluções para que a gente faça com que esses usuários participem. E isso depende da gente, né? Enquanto conselheiros, fazer essa mobilização. Cabe a nós, enquanto equipes, tentar fazer o máximo com que eles participem, que isso vai fazer toda a diferença, isso é democracia, né? A gente está decidindo coisas que vão ser para eles, né? Que eles que vão ser os usuários da assistência. Então, eu deixo para a mesa diretora um alerta aí, eu acho que até um pedido para ter um ponto de pauta de discussão, como se mobilizar e o que fazer para criar espaços para que esses usuários possam participar. Porque não adianta a gente pensar que eles vão fazer essa mobilização sozinhos, que não a gente sabe que é difícil. Então, cabe a nós, enquanto conselheiros, fazer essa mobilização. Então, eu solicito que entre em ponto de pauta da mesa, né, executiva, a mesa diretora, essa discussão. É isso. Beleza. Obrigado, Karina. Mais alguém? Lembrei de outra coisa. Desculpa. Na mesma reunião do SEAS, foi muito discutido, né, foi falado também, um ponto que eu sempre trago, sou até chata em relação a isso, né, mas eu acho que a gente tem que, naquilo que a gente acredita como certo, a gente tem que pontuar, que as reuniões não podem ser online para a vida toda, né? Se eu estou falando errado, vocês que estavam lá na reunião me corrijam, né? Mas pelo que eu entendi,
é que a gente tem que dar essa acessibilidade. Claro que para todo mundo é mais confortável, mais cômodo fazer online. Você liga lá, responde que está presente e some da reunião e não responde, não participa. É muito mais cômodo mesmo, mas a gente tem que se mobilizar enquanto sociedade, enquanto trabalhadores da área da assistência, para participar efetivamente desse conselho, que não é isso que vem ocorrendo, que a gente vê nas capacitações que tiveram. Então, assim, acho que uma forma da gente tentar resgatar isso é voltando às reuniões presenciais. Mas é híbrida, isso e aquilo. A híbrida faz com que todo mundo se acomode e fique nos seus espaços. Então, assim, e isso foi falado lá como um ponto importante de retornar às reuniões presenciais. Não sei se a mesa diretora tem outro ponto de vista, que eu sei que a Secretaria Executiva tem, mas, assim, eu nessa reunião pude perceber que não era só um ponto meu. Mais gente entende também que a importância de se retornar às atividades presenciais, que faz toda a diferença. Obrigado, Karina. Mais alguma observação, pessoal? Tá. Alguém de políticas está aí além de mim? O pessoal do Sociedade Civil, Nossa Senhora Aparecida? Não? A primeira pauta, então, vai ser o parecer de avaliação, inscrição e requerimento da OSC e a PASF. Vai começar com inscrição, Valtenir? Seguir a ordem da pauta, né? Então, avaliação e inscrição, tem 2 pautas. Já posso iniciar ou espero projetar? Pode, Aline. Tá, então parecer da Comissão de Avaliação e Inscrição, assunto, parecer da solicitação de inscrição da entidade na modalidade Defesa e Garantia de Direitos pela OSC-APASF, Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu. A comissão analisou os documentos encaminhados pela organização e verificou inicialmente que estavam em conformidade com a Resolução CMAS 76 de 2021. De início, a comissão avaliou que as ações estariam sendo executadas de acordo com a resolução do CNAS número 14, de 15 de maio de 2014, e demais legislações pertinentes à política de assistência social. Com base nisso, foi encaminhada à mesa diretora do CMAS parecer favorável à solicitação de inscrição como entidade de defesa e garantia de direito. No entanto, após ponderações da Secretaria Executiva do CMAS e mesa diretora, a comissão analisou novamente a documentação encaminhada e registra as seguintes conclusões. A atividade principal do CNPJ não apresenta como atividade principal código compatível com os objetivos elencados no artigo 2º da Lei nº 8.742 de 1993, conforme dispõe o inciso 4º do artigo 5º da Resolução do CMAS 76 de 2021. B. As atividades informadas no plano de ação não caracterizam a mesma como exclusiva, pois sua dedicação é no ensino fundamental e tampouco se configura como entidade preponderante, conforme especifica o parágrafo 1º do inciso 4º do artigo 6º da referida resolução, visto que os recursos destinados à assistência social é de apenas 14,15%. Não possui mais de 50% dos seus serviços no âmbito da política de assistência social, não tem a maior quantidade de recursos humanos alocado na política de assistência social, conforme demonstrado ou inferido na análise do plano de ação e relatório de atividades encaminhado pela entidade. C. A defesa e garantia de direitos não constitui um serviço tipificado na Resolução 109 de 2019 do CNAS, sendo esta a fundamentação informada no plano de ação. A caracterização de defesa e garantia de direitos se encontra fundamentada na Resolução CNAS 27 de 2021. D. Na Resolução CMAS 76 de 2021, no artigo 2º, inciso 7º, que em caso de dissolução ou extinção da entidade ou organização,
O eventual patrimônio remanescente será destinado a uma entidade congênere devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social ou a uma instituição pública, a critério da entidade ou organização. No Estatuto Social da entidade, no artigo 34º, consta que com a extinção da entidade, o patrimônio líquido será transferido para outra pessoa jurídica de igual natureza. No entanto, não dispõe como requisito a inscrição no CMAS. Não foi apresentado o requerimento do anexo 2, citado pela Resolução CMAS 76 de 2021, para análise de inscrição do serviço. Considerando os pontos elencados em cima, é possível afirmar que a solicitação de inscrição como entidade de defesa e garantia de direitos não encontra respaldo na legislação pertinente à política de assistência social. Ainda, considerando o previsto no parágrafo 2º do inciso 4º do artigo 6º da Resolução 76 de 2021, a comissão analisou a possibilidade de inscrição da ação denominada Central de Intérprete como projeto-programa. No entanto, também não atende às demais exigências da resolução, sobretudo em relação ao caráter continuado e permanente, visto tratar-se de um recurso de emenda parlamentar. Diante disso, a comissão emite parecer pelo indeferimento da solicitação de inscrição como entidade de defesa e garantia de direitos da APASF, Associação de Pais e Amigos dos Surdos em Foz do Iguaçu. Registramos ainda que a entidade solicitou cancelamento do registro atual como entidade de atendimento, o qual está em análise pela comissão, demandando encerrado. Pronto, Wagner. Passo para você. Obrigado. De acordo com o parecer, né, os que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários de observações se manifestam. Discussão antes, senhor presidente. Discussão, por favor. Calma que é a minha primeira vez aqui. Oi, mãe. Se tiver discussão, Karina, levantou a mão. Pode estar tendo alguma microfonia, Karina, por aí. O meu, será? Acho que não, acho que era da Karina mesmo, que desligou o microfone. Liga de volta, Karina. Pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. O microfone. Pedi para a gente desligar, porque a gente está interpretando para um surdo. Ah, tá. Só desarrumarem o microfone, a gente já... Eu acho que é Karina da PASF, fazer referência à diferença, porque nós temos duas Karinas, pelo menos, na reunião, né? Então, vocês que estão na PASF, provavelmente tem estão usando mais de um computador, ou o som que está saindo um e outro está dando entrada no microfone de vocês. Então, no momento de falar, se for o caso, entende? Fecha o som de vocês e depois abre quando algum outro for falar. Pode abrir? Pode. Tá. Só a gente queria colocar algumas situações em relação a essa análise que vai ser feita da que a gente já é inscrita, daí a gente queria colocar que a gente queria entender se vai ser cancelado, se vai ser o processo ainda de análise, que a gente vai ter que fazer alguma reformulação, alguma coisa assim. Não ficou claro nesse sentido para a gente. Aline? Então, Karine, o que a gente vai tá pensando em fazer? A gente vai analisar, né? A gente se atentou apenas a essa análise da inscrição que vocês mandaram, né? A gente já tem uma discussão por trás desse cancelamento, mas a gente vai novamente sentar e ver realmente o que vai ser, o que cabe, né? De acordo com a legislação, a PASF, né? Se a gente vai cancelar ou vai continuar. Né? Se não for cancelar, obviamente que vai ter adequações, né? Então isso a gente ainda vai discutir na comissão, tá? E assim, vai ser discutido conjunto com vocês também. Ah, entendi. Porque na verdade eu acho que a gente acabou tendo uma contradição, a gente aqui da entidade, né? Porque como a gente é uma demanda dessa questão da central de intérprete, eu acho que numa discussão também foi colocado
que era para atender o público em geral, né? E, na verdade, a gente quer deixar claro aqui que essa central é para atender principalmente os surdos que estão no cadastro único que em torno de 142 surdos, né? Então, assim, a gente quer deixar claro nesse sentido. Então, depois, a gente conversando aqui, eu acho que não ficou bem clara essa situação na comissão de políticas que foi passado. Então, assim, a gente fez um levantamento, essa central é para atender, e preferencialmente, o público da assistência social mesmo, tá? E daí, assim, o que a gente queria ver? Se a gente pode reencaminhar esse plano para ser analisado pela Comissão de Políticas Públicas, e se tem prazo, como é que funciona daqui para diante? Como é que vai funcionar? Você está falando sobre encaminhar para a comissão de política mudança de inscrição que foi ou para a nossa comissão? Porque assim, essa mudança de inscrição que foi solicitada foi para que a gente pudesse atender também a questão da central de Libras, né? Mas assim, isso que eu quero saber, se com a inscrição que a gente tem no momento que a gente está inscrito, se a gente consegue que seja reavaliado novamente o nosso plano de ação com a inscrição que a gente já está inscrito. Ficou claro, Aline? Ou não? Então, é que eu não entendi. A pergunta foi para a comissão de avaliação ou para a comissão de política? Porque assim, a gente até então vai ser analisada a nossa inscrição. Até onde eu entendo, a nossa inscrição que a gente já tem, ela continua ainda válida, ok? Ela ainda está válida, ela não foi cancelada. Tá, daí é isso que eu quero entender. Daí a gente tem essa questão da emenda, né? A gente pode reformular esse plano e encaminhar novamente para que a comissão faça análise desse plano com a inscrição que a gente tem, para adequar ela dentro da inscrição que a gente tem hoje? Então, é que um assunto... cancelamento que vocês pediram, ele é bem complexo, então a gente... vai demandar muita análise, né? Mas você pode mandar, acredito que pode mandar sim, que a comissão vai analisar. Pode mandar sim. Ok, então, é isso que eu queria entender. Tá bom? Daí a gente vai refazer e daí a gente vai estar encaminhando assim o mais breve possível, então, para poder ser analisado pela Comissão de Políticas. Só uma opinião que eu também trago, sempre quando for fazerem qualquer orientação ou qualquer mudança, sempre procura a comissão, porque eles dão norte antes de fazer qualquer documentação, porque ali tem o plano de ação de vocês e o plano de ação de referente 2022. E se tiver alguma mudança de acordo com algum levantamento, alguma coisa, vocês têm que ter referência a 2022. Então, se surgiu alguma situação que não estava enquadrada naquele plano de ação, vocês precisam se adequar. Então, quem precisa estar ciente também é a inscrição. Então, sempre se atentam à inscrição, qualquer mudança com a comissão. É isso, né, Aline? Isso, certinho, Wagner. Tá bom. Karina, você levantou a mão? A Karina da agora, Aline. Eu só estou com uma dúvida. Esse indeferimento é em relação a um projeto deles ou a inscrição da instituição? Pelo que eu entendi, Karina, Aline, você me confirma. Eles tinham uma inscrição, pediram o cancelamento daquela inscrição e solicitaram uma nova inscrição. Daquela nova inscrição, eu acho que eles foram indeferidos e optaram pela antiga. É isso, Aline? Isso, a nova solicitação foi indeferida e o cancelamento a gente não analisou ainda, né? Então, a gente vai analisar. Então, a PASF continua com a inscrição antiga. O que foi deferido, Karina, foi a inscrição que eles pediram reformulação de uma nova inscrição. Isso foi indeferido. Agora foi deferida a solicitação da nova, ficando só a antiga. Claro? Beleza. Karina da PASF, pode falar. É que, na verdade, Karina, a gente solicitou essa alteração da inscrição para poder inserir também dentro das oficinas esse outro projeto que a gente gostaria de manter, de executar, que é a Central de Libras. Só que daí isso que eu falei, eu acho que houve um mal entendido entre a entidade, assim, que acabou
solicitando uma nova inscrição, sendo que a gente poderia talvez fazer um plano de ação adequado com a inscrição que a entidade já tem. Entendeu? É isso que daí... Só que, assim, hoje é mesmo em relação à inscrição de defesa e garantia de direitos, que daí foi indeferido. Mas, Aline, não seria melhor ela fazer uma solicitação de inscrição do projeto, desse projeto em específico? Não seria mais fácil para eles? Então, Karina, a gente colocou lá no parecer que não seria, porque hoje esse projeto vai ser desenvolvido por causa de uma emenda parlamentar. Então, ele não tem um caráter continuado, entendeu? Certo? Tá do lado da Karina. Qual é o seu nome? Eu sou a Aliane. Aliane. Você é assistente social? Sou assistente social. Ah, tá bom. Seja bem-vinda, Aliane. Obrigada. Continuando. Vai para aprovação, Walter? Se não houver mais discussão, submete à votação. Tem mais algum apontamento, pessoal? Pode falar. É que tem um surdo que ele gostaria de falar, fazer uma colocação só. Eu tenho que abrir o meu microfone e vocês fecharem de vocês. Se você quer vir interpretar aqui, falar, ele abre não. Não, eu vi você aqui. Então, bom dia a todos vocês, tá? Meu nome é Orceli, eu sou professor de livros, então, há muito tempo aqui, na Câmara de Vereadores, aqui em Foz, já tinha aprovado essa lei de Libras em 96, né? Foi aprovada. Foi a primeira cidade do Brasil a ser aprovada a lei de Libras, então, foi no ano de 96, em todo o Brasil. Aí, depois, foram as outras cidades aprovando essa lei. Então, assim, no passado, existiam muitas das nossas lutas foram sobre essa central de intérprete, né? Então, era uma luta, ia no hospital, no posto, na delegacia. Então, assim, a PAS, ela foi esse lugar de referência, mas a gente não tinha intérpretes, porque eram professores, eles tinham os alunos em sala. Então, depois a gente lutou e conseguiu um lugar para ter intérprete, né? 2 vagas no concurso. Mas, tipo assim, desse concurso da prefeitura foi chamado apenas um. Então, assim, dos 3 convocados da prefeitura, só um. Então, daí esses intérpretes da prefeitura deixaram a prefeitura. Então, hoje não tem mais nem do concursado, nem do Estado o intérprete. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A nossa preocupação de nós surdos com essa central que tem um intérprete para nos atenderem, né? Então, assim, a gente precisa do hospital, precisa dos serviços do posto, precisa do serviço do CRAS. Assim, muitas a gente não tem esse apoio, porque não há intérpretes mais em Foz, não tem essa profissão que possa ajudar. Então, são 26 anos já que a gente aguarda, né, essa central de intérpretes. Sim. Quem é o nome do intérprete? É o Marlos? Marlos. Beleza. É isso? É isso, obrigada. Obrigado, Ariana. Karina levantou a mão. Pode falar, Karina. Uma dúvida. Como foi indeferido esse documento? Daí eles têm a emenda parlamentar, que veio para a Comissão de Financiamento também. A gente também analisou esse documento. A minha dúvida é o seguinte, como teve esse indeferimento, esse recurso eles vão perder? Eles não vão conseguir mais acessar esse valor da emenda parlamentar? Posso? Pode falar, Walter. Karina, a situação é uma dependente da outra, mas elas também são tratadas de forma separada, né? É claro que uma emenda para um serviço não vai ser destinada se não houver uma inscrição válida no Conselho, sendo o recurso da assistência social, né? A fala do Orsini, eu acho que é importante o resgate, até para todos tenham conhecimento, mas ela é uma perspectiva de garantia de direito geral, e quando o recurso vem marcado com carimbo da assistência social, é para o público da assistência social. Eis o X da questão que tem que ser trabalhado, entende? Então, pode ser no plano atual da entidade de atendimento do usuário da assistência social ser incluído com uma ação lá dentro, porque o plano de ação ele tem essa característica de você poder alterar ele a qualquer momento.
No desenvolvimento dos nossos projetos de assistência social, tu pode implantar uma ação com um tempo determinado, o fim daquela não se justifica mais, tu inicia outra. Então, é bastante dinâmico isso. Então, essa análise da emenda, ela está pendente lá na Comissão de Política, também em função dessa questão da inscrição. Ela está interligada, mas ela, digamos, ela pode ser tratada de forma separada. Então, agora eu acho que o passo seguinte, né, em deferindo o pedido de inscrição para a defesa e garantia de direitos, é retornar essa discussão na Comissão de Avaliação e Inscrição sobre o plano de ação da entidade que está, né, atualmente em vigor. E a emenda, é claro, vai ser tratada pela política, porque não tem parecer conclusivo ainda, eu sei que a Comissão de Financiamento já tem, então vai ficar nessa, digamos, dobradinha entre a inscrição, definir, né, desenrolar aí, e a Comissão de Política aí poder também fazer o parecer final dela para aprovação, se tudo tiver ok e correr bem, digamos, na perspectiva. Nós temos a reunião de 14 de dezembro que poderia ser aprovado e creio que dê tempo ainda de repassar o recurso. Se é claro que por uma questão de tempo também não for possível, infelizmente, né, a gente vai ter a perda desse recurso, mas mais por preclusão de prazo do que por falta de algum procedimento. Mais alguma colocação, pessoal? Pode falar, Lina. Eu só queria... Eu só queria tirar uma dúvida. Se caso houver tempo de passar pela comissão, né, por essas comissões, existe a possibilidade de solicitar uma extraordinária ou não? Walter. Ou Aline. Eu acho que é a mesa que responde em função da urgência do assunto, é uma decisão da mesa diretora em convocar, ou da presidente, ou da mesa diretora, ou da maioria dos, né, representantes podem convocar uma extraordinária, seja para esse assunto específico, ou eventualmente algum outro que requeira. Pode ser convocada, depende, na verdade, de quem tem autoridade para tal. O secretário executivo não tem. Eu acho que agora, Aline, Karina e a Liana, né? Se desdobrem agora para fazer essas colocações que a inscrição fez, solicite via e-mail e vamos dar continuidade. Né? Que caso a mesa for trazendo, a gente vai pontuando. Karina, da Guarda, pode falar. Eu acho importante só pontuar meu ponto de vista, que acho que é importante fazer uma extraordinária, porque é um recurso alto, né, para a organização. Então, a Liane tentar, né, se esforçar o quanto antes para tentar enviar com prazo, porque as comissões têm datas de reuniões. Acho que já sentar hoje com as meninas, com a Aline, rever tudo isso, ou ver quem vai poder auxiliar vocês na construção desse documento o quanto antes, para a gente fazer, nem que seja uma extraordinária realmente, para poder não perder esse recurso. Beleza, Aline? Ok. Tá bom. Obrigada. Imagina. Os que estão... tem mais alguma observação, pessoal? Diante disso, a comissão emite parecer indeferido da solicitação de inscrição da entidade de defesa e garantia de direitos, da PASP, Associação de Pais e Amigos de Surdos, em Foz do Iguaçu. Os que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários de abstenções se manifestem. Aprovado. Aline, agora é o parecer da inscrição sobre a denúncia da relação à casa de passagem. Ok. Então, vou ler aqui sobre o nosso parecer. Assunto: parecer referente ao monitoramento da entidade Casa de Passagem 3, Lar Esperanças, e as denúncias realizadas via ouvidoria. Contextualização. Em fevereiro de 2022, a Comissão de Avaliação e Inscrição de Entidades recebeu as denúncias encaminhadas da ouvidoria do município referente ao OSC Casa de Passagem 3, Lar Esperança. Em relação à denúncia, que envolve atendimento ao usuário, 2 conselheiros da Comissão de Avaliação e Inscrição realizaram a visita institucional no dia 21/2 de 2022, onde não foi identificado elementos concretos que comprovem a denúncia. Os conselheiros apresentaram o relato da visita em reunião da comissão em 16/3 de 2022. No entanto, o relato não foi pautado na plenária do CMAS.
Em relação à denúncia envolvendo o uso indevido de recursos, bens e outros, a comissão sugeriu via e-mail no dia 16/11/2022 que a ouvidoria encaminhasse as denúncias também ao Ministério Público, pois o objeto fugiria das competências dessa comissão. Também, após análise, a comissão de avaliação encaminhou a denúncia via e-mail à comissão de financiamento. Em relação ao monitoramento da entidade, o secretário executivo do CMAS orientou a entidade em relação à documentação necessária, prazo e e-mail para o qual a entidade deveria encaminhar documentação no dia 11/2/2022. No entanto, a entidade caminhou para outro endereço de e-mail e a comissão não recebeu a documentação. Nesse sentido, o monitoramento foi iniciado em outubro, conforme relato no próximo item. Relatório de monitoramento. O monitoramento foi iniciado com a análise da documentação encaminhada pela entidade, Plano de Ação de 2022 e Relatório de Atividade de 2021, no prazo estipulado em portaria do CMAS. A comissão entendeu necessário o encaminhamento de outros documentos, bem como a importância de realização de visita à OSC. Nesse sentido, encaminhou ofício de número 23 de 2022, solicitando documentações e estabelecendo prazo para envio. A entidade não encaminhou a documentação, sendo que, em visita realizada no dia 8/11, a comissão estendeu o prazo para apresentação dos mesmos. Considerando a visita realizada e os documentos encaminhados, a comissão sugere a manutenção de inscrição da entidade. No entanto, enfatiza os seguintes pontos que devem ser corrigidos ou reorganizados pela entidade para o ano de 2023. Diferenciar a capacidade de atendimento de índices para o ano nos documentos apresentados. Os índices para o ano acolhimento, atendimento e escuta qualificada aparecem como 50. No entanto, o índice deve apresentar a quantidade total dos itens elencados, que, evidentemente, é muito maior que a capacidade de atendimento. Especificar, na origem dos recursos, os valores referentes ao recurso estadual, considerando a nota fiscal. Em relação aos atendimentos e encaminhamentos realizados pela equipe técnica, é importante que a entidade organize seus fluxos internos, especificando as atribuições e competências de cada profissional e providencie armários ou outros mobiliários com chave para a guarda de documentos privativos. É importante que a entidade elabore o planejamento dos projetos que pretende desenvolver em 2023, definindo objetivos, público-alvo, metas, cronograma de atividades, recursos materiais e recursos humanos envolvidos. É fundamental que a entidade promova capacitações para a equipe buscando qualificar o atendimento e os serviços prestados. Referente à denúncia. Atendimento ao usuário. A comissão recebeu a denúncia do usuário que se sentiu ameaçado, discriminado e constrangido, no qual relatou à ouvidoria do município que, na data do dia 1/1/2022, necessitava fazer uma ligação urgente e que a funcionária lhe atendeu com rispidez e hostilidade, ao atender da seguinte forma: "O que você está fazendo aqui de novo? Veio comer e beber?" No dia 3/1, após uma conversa com a equipe técnica da OSC, ao sair da instituição, a funcionária lhe ameaçou dizendo que iria lhe aplicar uma advertência para ser desacolhido. Ainda, no horário do café da manhã, a mesma funcionária tinha orientado a ficar na fila para receber o alimento. No entanto, enquanto pessoa com deficiência física, não poderia ficar em pé e teria que receber o alimento com prioridade. Quanto a esta demanda, o conselheiro Ali e as conselheiras Vera Lucisidora e Cristina Freire Rinaldi procederam à visita institucional em 21/2/2022 para verificação da denúncia, no qual, em diálogo com o psicólogo da instituição, não foi possível verificar qualquer situação de violação ao atendimento do usuário. Ainda, em visita no dia 8/11/2022, a conselheira Pamela e Jaqueline e o conselheiro Jackson, da Comissão de Política, pontuaram novamente o relato da denúncia recebido. O psicólogo da instituição relatou que não se lembra de nenhum incidente relacionado aos fatos narrados na denúncia,
mas enfatizou que no início do ano até a presente data, houveram muitas mudanças no quadro de funcionários, mudanças motivadas pela inadequação de cuidadores à proposta de atendimento da casa de passagem. Enfatizou ainda que a OSC possui regras que são apresentadas aos usuários no momento do acolhimento e que cada situação envolvendo o descumprimento de regras são analisadas pela equipe técnica. Denúncia B, sobre desvio de recursos, bens e outros. Em visita realizada no dia 8/11 de 2022 pelas conselheiras Pamela e Jaqueline, o conselheiro Jackson, os conselheiros expuseram as denúncias recebidas e solicitaram o envio por e-mail de documentos comprobatórios referentes aos recursos e bens, como planilhas de gasto com combustível e outros, controle das entradas e saídas de alimento. Quanto aos desvios de alimentação, por e-mail enviado em 9/11 à Comissão de Avaliação, a instituição explicou que os alimentos doados para terceiros são alimentos não perecíveis que a instituição ganha de doação através de eventos ou doações voluntárias, que estão próximas a vencer e a instituição não consegue utilizar. Então, é doado para funcionários, ex-usuários da casa. Esta doação é formalizada através do termo de doação. A OSC não encaminhou nenhum modelo de termo de doação relacionado a doações realizadas pelas entidades, apenas termos de doações recebidas. A Comissão de Avaliação e Monitoramento encaminhará os documentos recebidos para a Comissão de Financiamento e Comissão de Política para os encaminhamentos pertinentes. Então, aqui as nossas sugestões de encaminhamento para deliberação, né? Considerando o exposto, a Comissão de Avaliação e Monitoramento registra as seguintes propostas de encaminhamentos para deliberação da plenária. Comunicação ao Conselho da Pessoa com Deficiência e Ministério Público em relação à falta de acessibilidade, conforme a orientação da ABNT e o não acolhimento de pessoas com deficiência no serviço. Solicitar que a OSC apresente a fundamentação legal para não apresentação da licença da vigilância sanitária ou envio do referido documento. Resposta à ouvidoria quanto à denúncia relacionada ao atendimento do usuário, informando que não foram constatados elementos concretos que comprovem os relatos e que a entidade informou as diversas mudanças no quadro de RH devido à não adequação de vários cuidadores à rotina de atendimento em a instituição. Sem mais, Wagner, passo para você. Microfone, Wagner. Perdão, pessoal. Alguém tem algum apontamento? Não? Então, os que estão de acordo permaneçam como estão. Os contrários e abstenções se manifestem. Perdão, deixa eu voltar um pouquinho e perguntar. Em relação ao encaminhamento do Ministério Público, teve alguma resposta? Que foi encaminhado, né? Do Ministério Público, quando a gente fala que solicitou para a ouvidoria encaminhar para o Ministério Público, é isso, Karina? Não, a gente não teve nenhuma resposta e a gente não recebeu nada, assim, do MP. Oi, bom dia. Bom dia. Oi, Wagner, meu nome é Bruna, sou da diretoria do albergue. Tudo bem. Em questão ali que falaram em relação aos documentos, que não foi em questão da alimentação e tudo mais. Todos os nossos documentos nós enviamos até mesmo a entrada de fluxos dos acolhidos, como a gente faz o controle, nós enviamos os termos tanto de doações que nós recebemos, como os termos que nós doamos para os acolhidos e os demais funcionários. Foi enviado, sim, no dia 9 de dezembro, foi enviado 9 arquivos para o e-mail do CEMAS, e dando as respostas pautadas que eles vieram na visita do dia 11. Em questão do Ministério Público, eles também solicitaram a documentação, algumas documentações para a instituição via e-mail.
e todos os documentos que eles solicitaram de planilha de controles e fluxo dos atendimentos, até mesmo os extratos das contas bancárias da instituição, nós encaminhamos para o Ministério Público e eles vieram na instituição, fizeram uma visita, três representantes do Ministério Público e deram um parecer favorável, e até aí se encerrou, eles não mandaram e não solicitaram mais nenhuma documentação para nós. Beleza. Aline, tem mais algum apontamento? Assim, a gente analisou, Bruna, os documentos assim, a gente pode olhar de novo, não tem problema, mas a gente, assim, não recebeu o termo de doação para terceiros, sabe? Então, mas a gente vai verificar novamente. Quanto ao Ministério Público, a gente está sabendo disso agora, né? Que eles procederam à visita, fizeram a fiscalização. Então, a minha sugestão ainda é continuar com esse encaminhamento para o Ministério Público, porque nós, de fato, não recebemos nenhuma resposta deles, né? Então, nós, enquanto conselho, acho que o fluxo nosso é esse, né? Da ciência ao Ministério Público. Quem levantou? A Pamela? Isso. Pode falar, Pamela. Só para diferenciar também, gente, tem duas questões, né, do Ministério Público. Essa do encaminhamento para a deliberação da plenária, ela tem a ver com a questão da falta de acessibilidade para a pessoa com deficiência, né, e a questão disso inviabilizar o atendimento dessa população. Então, são duas coisas, né? Tem a questão do MP fazer a visita para a questão das denúncias e irregularidades, e a proposta aqui de encaminhamento é em relação à acessibilidade e adequações a normas da BNT, tá? Então, assim, só para esclarecer, porque vai ficar meio confuso, né? Mas acho que agora ficou claro. Tranquilo. Bruna, mais alguma contribuição? Não, Wagner, eu acho que era isso. Até então, Aline, eu vou reencaminhar o e-mail que a gente enviou com os arquivos, para se caso ficou algum documento sem vocês visualizarem, eu vou estar reencaminhando o e-mail que nós enviamos, tá bom? Beleza. Okay. Obrigado, Aline. Obrigado, Pamela. Obrigado, Bruna. Mais alguma manifestação? Então tá. Os que estão de acordo permanecer como estão, os contrários e abstenções se manifestem. Aprovado, Valterio. Wagner, nossa reunião tem um tempo de 10 minutos ainda. Eu sugiro, já que a gente encerrou esse ponto, de a gente abrir uma nova reunião para ter mais 1 hora, entende? Para a gente não ter que parar na metade de algum ponto. Pode ser. Você pode encaminhar aqui no chat para ficar mais fácil para todo mundo? Eu acho que aguardem eu abrir, daí eu já faço no chat aqui e também lá no grupo do CMS, porque aqui no chat tem gente que não, né? Para facilitar, então aguarda um minutinho aí que eu já vou abrir e a gente dá uma pausa. Tá bom, obrigado. Beleza. Você pode só transmitir a emenda impositiva do Política sobre o albergue noturno, por favor? Vai começar pelo relatório da política ou do financiamento? Sim. Pode ser de financiamento. Vamos seguir o número 3 aqui, então. O 3 é financiamento. 3 e o 4, né? Beleza. Posso ler? Pode. Fica à vontade. Então, o assunto é o ofício 1797 de 2022 sobre a emenda impositiva número 86 de 2021, destinada à OSC albergue noturno. Em reunião realizada dia 21/10 por esta comissão, analisamos o ofício acima citado, encaminhado pelo SEMAS, sobre o plano de aplicação da OSC albergue noturno, referente à emenda positiva número 86 de 2021 da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Verificamos que o valor da emenda é de 20... Ali eu só estou em dúvida, Valtenir, se é 25 mil mesmo? Está correto? Mas 25 Creio que sim, Karina. Sendo transferido em parcela única
com o objetivo de construir e reformar a estrutura da OSP para melhorar o atendimento aos usuários. A meta estabelecida para atendimento de 50 pessoas. O parecer conclusivo que, diante do exposto, a Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social é favorável à aprovação da emenda positiva número 86 de 2021, destinada à OSP Albergue Noturno. Membros que participaram da reunião foi a Camila Conte, eu, a Gabriele e a Juliana e o Sérgio. É isso. Alguém tem algum apontamento, alguma observação, pessoal? Vai votar os relatórios separados ou vai apresentar os dois e depois votar? Karina, você pode já ler os dois? A gente aprova os dois? Não, eu digo da Comissão de Política, né? Porque tem parecer do financiamento em relação a isso e também da política. Quero saber se vai votar os relatórios separados, se vai ler os dois e no final fazer o encaminhamento à votação única. Vamos fazer... Pode colocar a Luciana ler, por favor, Valtteri. É melhor que ela termine já. Lu, pode ler daí. Luciane? Ofício CMS número 1797/2022 encaminha para aprovação do Plano de Trabalho da Organização da Sociedade Civil Albergue Noturno. A Comissão Política de Assistência Social se reuniu no dia 21/11/2022 para analisar o plano de trabalho da Emenda Impositiva Municipal, emenda número 086 de 2021, que contempla a entidade Associação de Amparo aos Idosos de Foz do Iguaçu. Valor, 25 mil. Objeto, construir uma nova lavanderia para o uso dos acolhidos e reformar o forro dos dormitórios, visando melhorar a estrutura para o público atendido e se adequar com o Corpo de Bombeiros. Metas. Construção da nova lavanderia para o uso dos acolhidos e reforma do forro dos dormitórios. Período de execução, 1 ano. Serviço Casa de Passagem. Público-alvo, 36 homens e 14 mulheres em situação de rua ou pessoas em trânsito sem condições de sustentarem, sendo que a caracterização da faixa etária é de 18 a 59 anos. Parecer. Diante do exposto, a Comissão de Política de Assistência Social, após manifestação dos conselheiros presentes na reunião, emite parecer favorável ao plano de trabalho para execução da emenda impositiva da Organização Albergue Noturno Lar Esperança de Foz do Iguaçu. Ok, mais alguma observação? Wagner, sim. Posso? Só temos que corrigir ali, porque na quinta linha, tá? A Comissão Política de Assistência Social se reuniu, tá? Daí que contempla a entidade de Associação de Amparo aos Idosos. Acho que foi alguma falha. Aqui, Valtteri. Isso, aí mesmo. Obrigado, Bruno, por atentar aí. Depois eu faço a correção, gente. Beleza, obrigado. Tem mais alguma outra observação? Os que estão de acordo permaneçam como estão. Os contrários, abstenções, se manifestem. Aprovado, Valtteri. Karina? Ofício 1454 de 2022, emenda impositiva número 222 de 2021 para a Associação de Amparo aos Idosos Lar dos Velhinhos. Relatório. Em reunião realizada em 15/9 por esta comissão, analisamos o ofício acima citado, encaminhado pelo SEMAS, referente à análise da emenda impositiva número 222 de 2021 da Câmara Municipal de Vereadores, destinada ao Lar dos Velhinhos. O plano visa a aquisição de insumos hospitalares, medicação e consumo, que totalizam um valor de 75 mil.
parecer conclusivo. Assim, a Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência é favorável à aprovação da emenda impositiva número 222 de 2021 para o Lar dos Velhinhos. Membros que participaram da reunião: Camila, Karina, Gabriele, Juliana. Sem mais. Luciana? Assunto é ofício SMS número 1454/2022, emenda para a Associação de Amparo aos Idosos. A Comissão Política de Assistência Social se reuniu no dia 19 de outubro de 2022 para analisar o plano de trabalho da emenda impositiva municipal, emenda número 222 de 2021, que contempla a entidade Associação de Amparo aos Idosos de Foz do Iguaçu. Valor R$ 75 mil. Objeto: adquirir, aquisição de material de consumo, insumos hospitalares e medicamentosos, visando a melhoria da qualidade de vida dos idosos. Metas: aquisição de material farmacológico e de insumos medicamentosos e hospitalares. Aquisição de alimentação para idosos acamados e sonda nasoenteral, gastronomia e dietas especiais para diabetes, hipertensão, disfagia, constipação e diarreia. Aquisição de colchão pneumático para idosos acamados. Período de execução: 1 ano. Serviço: instituição de longa permanência de idosos. Público-alvo: acima de 60 anos. No processo de trabalho foi verificado que o objeto, item 4.1 do plano de trabalho, aquisição de material de consumos, insumos hospitalares e medicamentosos, visando a melhoria da qualidade de vida dos idosos, assim como o objetivo 4.2, não estavam no âmbito do serviço que a entidade possui inscrição no CMS. Outros sim, analisando o plano de trabalho todo, compreende-se que não se configura a matéria da política de assistência social conforme a regulação nacional vigente. A comissão enviou a divisão de convênios em 21/10, ofício via e-mail, orientando quanto às adequações no objeto e objetivos, sendo que a resposta com as adequações do plano de trabalho foram enviadas em 11/11, também por e-mail. A comissão analisou o plano de trabalho com as alterações no dia 18/11 de 2022 e verificou que as alterações sugeridas ao plano de trabalho foram realizadas. Parecer: diante do exposto, a Comissão de Política de Assistência Social, após manifestação dos conselheiros presentes na reunião, emite parecer favorável ao plano de trabalho para a execução da emenda impositiva da Organização da Sociedade Civil Lar de Amparo aos Idosos de Foz do Iguaçu. Assim, Ok. pode ser também. Oi, pode falar, Pamela. Desculpa, vice-presidente, você nem colocou em discussão, mas acho que está em discussão já, né? Já, agora. Não, eu só queria saber, né, que foi reenviado e foi parecer favorável, mas qual ficou o novo objeto e objetivo, então, do que foi reenviado? Olha lá, levanta o arquivo, Walter, até no objeto. Foi esse, Pamela. Mas esse era o primeiro objeto ou esse é o que ficou no reenvio? Esse é o novo? Reenvio. É? E elas alteraram, de acordo com o plano de trabalho, até a Karina pode reforçar isso também, que foi modificados pontos e anexados e reenviados para as comissões para aprovação. Isso, né, Karina? Na verdade, na nossa comissão não chegou esse novo documento, tá? Só a gente teve uma discussão em relação a isso também, porque a gente entendia que não era na área da assistência. Só que o André participou da nossa reunião. Como faz um tempinho, foi no mês 9 que a gente teve essa discussão já referente a esse documento, eu não consigo me recordar. A Juliana está na reunião, acho que ela estava junto.
nesse dia, não sei se você recorda, Juliane, a fala do André explicando o motivo que a gente acabou aprovando esse documento, mas ele trouxe alguma questão que não poderia ser aprovada pela área da saúde, alguma coisa que a gente, né, tinha sugerido ir para o Conselho da Saúde, né, essas questões, mas tinha algum regulamento, alguma questão, não sei qual ministro você sabe explicar, porque eu não me recordo mesmo o que o André explicou para a gente. Antes da Sandra, da Juliana, perdão, entrar, a Sandra quer falar alguma coisa, Sandra? Você levanta a mão? Sim, está me ouvindo, né? Sim, pode falar. Realmente, foi mandado um plano de trabalho com as alterações e o objeto não é esse, já teria que estar modificado com o novo plano. Quando solicitadas as alterações, já foi com o novo objeto, já tirando a parte que estava voltada para a Secretaria de Saúde, a área de saúde, enfim. Eu acho que não foi alterado. Tá. Sandra, você pode só repetir que cortou o seu microfone, por favor? Tá. Agora eu estou conseguindo ouvir bem? Sim, agora está sim. Tá. Então, assim, quando foi solicitado pela comissão a alteração por ter saído mais voltado para a área da saúde, foi feito e encaminhado para a comissão de políticas. Tem alguns pontos ali que foram já colocados, mas o objeto não foi mudado ainda. Tá. Juliana, você quer falar alguma coisa? Que estava com a Karina. Oi, Wagner. Sim. Sim. Então, como a Karina falou, a nossa discussão foi no mês 9, então eu também não me recordo, nem encontro as minhas anotações aqui referente ao que foi falado sobre essa questão da aprovação pela saúde, né, no caso. Uhum. Só vamos seguir a ordem. Agora a Pamela. Não, acho que é o secretário que pediu fala, não foi eu, não. Só fiz o comentário ali, porque eu acho que o que está descrito ali no objeto é a versão anterior, porque me parece que continua não sendo da assistência aquilo ali. Sim, a gente vai rever, então. Quem que pediu a fala? André? Sandra. O André está aí? Não, né? Gestão, a Sandra já falou, né, Sandra? Quero falar novamente. Pode falar. Como ela falou, que não foi mudado realmente o valor, aliás, o objeto do que foi encaminhado para a comissão para nova análise. Tem que reformular esse objeto que está no novo plano de trabalho encaminhado. Fechou. Valteneiro, pode falar? Só uma questão de forma, sem entrar no mérito, eu acho que teria que colar, inclusive, o plano de aplicação aqui, porque para mim fazer resolução, entendi quais são os valores que foram modificados, porque eu tenho o original, daí houve alteração de descrição, código, essas coisas, eu preciso disso pelo menos no relatório da comissão para poder fazer a resolução. Tá, então a gente faz, pode levar essa pauta para outra, Valteneiro, ou qual a orientação? Pode ser um encaminhamento de aprovar condicionado e que essas situações que já foram analisadas pela comissão só não constam no relatório. Se os demais se sentirem contemplados, entende? Isso aí. A minha sugestão é que aprove, entende? Desde que no relatório conste essas novas informações que levaram a comissão a aprovar. Tá. Sandra? Isso mesmo. A minha preocupação é a questão do prazo, né, que já está bem atrasado em questão de emenda parlamentar. Provavelmente a gente deve receber um documento da Secretaria da Fazenda solicitando que envie toda essa documentação até o dia 15 de dezembro, daí se ele demorar vai ficar prejudicada a OSC, e aí vai ficar muito aqui, a questão muito depressa, porque ainda tem que solicitar quando é aprovado, a gente tem que ainda receber toda a documentação, encaminhar para a Procuradoria-Geral do município para fazer parecer, encaminhar depois para a assinatura do termo, posterior ainda publicação diária, então isso demanda tempo. Se aprovarem, como a gente encaminhou o plano já bem certinho, já conforme a solicitação da própria comissão, né, e agora está correto, talvez não foi colocado aí no relatório da comissão o plano de aplicação, porque mudou realmente alguns itens para se adequar
a política da assistência. O que estava voltado anteriormente era mais voltado para a saúde. E eu sugiro, sim, gostaria até que aprovasse isso daí só arrumasse ali ou colocasse conforme está no novo plano, por questão do próprio prazo, porque daí vai demorar muito e, como eu falei anteriormente. Tá. Karina. Eu sugiro também encaminhar esse novo plano para a comissão de financiamento, tá? Mas a prova vai ser aprovado com reformulações ou o que vocês sugerem? O nosso, eu acho que mantém de políticas, né? Só coloca uma ressalva que fica da comissão receber esse novo documento que foi modificado para que a gente possa verificar. E qualquer coisa a gente faz um novo parecer, né? Se tiver alguma questão, alguma dúvida, algo que esteja diferente, né? Do que a gente analisou. Tá bom. A Pamela, né? Tinha levantado a mão? Não, não sei, eu fico na dúvida se a gente tem condições de deliberar, porque a gente vai deliberar sem saber o objeto, né? Mas, enfim, Pamela, eu acho que o objeto que foi só mesmo a reformulação. Como a gente vai aprovar com ressalvas, eu acho que essas ressalvas vão ter que aparecer no próximo. Então, não está sendo aprovada com observações. Então, a gente já está ciente disso já. Ninguém lembra o que está no novo plano? Só se o Valtenir, qualquer coisa, se puder, Valtenir, também, abrir lá na pasta de políticas. Na pasta de políticas, que é o quê? Se tem esse novo plano. Agora mudou lá o objeto. Adquirir materiais de consumo para o passeio pessoal, visando a melhoria de qualidade de vida da pessoa idosa. Para mim está praticamente igual isso. Se é esse aí o plano, peguei pela data que está lá na pasta, o último arquivo gravado. Sim. Pode falar, Sandra. É esse mesmo, que foi encaminhado para a comissão, que é o material de consumo para ser pessoal. Naquele anteriormente estava lá, que era para compra de consumo para medicamentos e equipamentos hospitalares. Aí é só para ser pessoal, onde mudou inclusive os objetivos e no plano de aplicação outros materiais que não é voltado para a política da saúde. O alimento, né, que vai ser adquirido o alimento. Específico ficou evitar escassez da falta de alimento ao idoso, médio, longo prazo, melhoria a qualidade de vida e a expectativa da vida do idoso. Se vocês forem lá no plano de aplicação, vocês vão ver que vai ser comprado os colchões e fralda, e não medicamentos e nem equipamentos hospitalares, conforme estava anteriormente. Karina, de acordo com essa medição, o que você tem uma observação? Não, eu acho que só mantém o que o Valtenir pontuou lá, que eles têm que reencaminhar, porque a gente não recebeu essa nova tabela, a gente não veio esse novo documento, né? Eu acho que é importante a gente ter para recordar
reforçar, até porque o nosso parecer ali fala que é aquisição de insumos hospitalares, medicação, então, assim, para que a gente possa fazer essa alteração também, né? Sim. Senão, E até como o objeto ali ficou com uma garantia de direitos dos idosos ali, praticamente incluso também no social, né? Valteni, Pamela, você tinha alguma observação que você colocou no chat? Não, eu concordo com o Altenir que lá no objeto mesmo ensino parece que não altera muito, né? Mas como a Sandra comentou, a continuação ali da descrição, né? Enfim, mas é isso. A gente pode fazer essa aprovação com observações, daí a gente já está respaldado com as observações que a gente solicitou, de acordo com a plenária. Eu colei o novo objeto aí e logo na sequência do texto colei a tabela que estava lá. Ó. Aham. Que se caracteriza, né? Daí o parecer do CMS ficou: aprovar condicionamento ao encaminhamento do novo plano, a comissão de financiamento, a tabela do plano, com o plano aplicação do relatório da comissão de políticas, deve ser? Mais alguma observação, pessoal? Os que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários abstenções se manifestem. Uma abstenção. Aprovado? Beleza, Valtenir. Vamos agora para o 5º, que é o Plano de Serviços 2023. Só compartilhar, por favor. Gestão de convênios? Pode falar, Sandra. Não, eu tinha falado, mas já foi aprovado, que estava certo lá. Desculpa, tá? Não, tranquilo. Esse relatório, pessoal, foi o que o Valtenir disse no início lá, falou que precisava ser aprovado com toque de caixa. Daí, aproveitando que a Comissão de Política estava se reunindo ontem, a gente já foi colocando os pontos, não teve muita diferença em 2022, mas algumas deliberações de quantidade que foi mais alterado, mas os valores e os pontos continuam os mesmos. Assim. Luciana, pode ler, por favor. Já há um tempo, eu estava vendo com a transportadora. Assunto: análise do ofício 1976 de 2022, SMS, da Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, tratando da deliberação dos planos de ação 2023 para o FES. Relatório: a Comissão de Políticas de Assistência Social recebeu o ofício número 1976/2022, SMS, a Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, tratando da deliberação do Plano de Ação 2023 do FES. O documento aponta a capacidade de atendimento dos seguintes serviços: serviço de abordagem social para pessoas em situação de rua, média complexidade, serviço especializado em abordagem social, adolescentes, 20, adultos, 240, criança, 50, famílias, 15, pessoas idosas, 20. Valor do repasse, R$60 mil. Residência inclusiva municipal, alta complexidade, serviço de proteção social especial, acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência e residência inclusiva. Jovens e adultos com deficiência. Jovens e adultos com deficiência. Luciano, perdão. Oi? Tem alguém falando na sala? Só Tem. Tá dando eco, né? Quer Só seguir daí, pedir Wagner? Hã? Quer seguir daí? Não, pode só pedir colaboração do pessoal e Tá. continuar a leitura. Valor do repasse, R$60 mil.
Serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias. Alta complexidade. Serviço de proteção social especial, acolhimento institucional para adultos e famílias. Casa de passagem, 50. Abrigo institucional, 20. Valor do repasse, 60 mil. Acolhimento institucional. Alta complexidade. Serviço de proteção social especial, acolhimento para crianças, adolescentes e jovens até 21 anos. Acolhimento familiar, criança e adolescente de 0 a 18 anos incompleto, 30. Casa Lar, criança e adolescente de 0 a 16 anos incompletos, 90. Valor do repasse, 300 mil. Centro POP, média complexidade, serviço especializado para pessoas em situação de rua e centro POP. Jovens, 170. Adultos, 120. Pessoas idosas, 20. Famílias, 15. Valor do repasse, 78 mil. Serviço de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua. Serviço de acolhimento em república, adultos em processo de saída das ruas. Serviço de acolhimento institucional, abrigo institucional, adultos e famílias, casa de passagem. Adultos e famílias, 90. Valor do repasse, 60 mil. Casa de passagem regionalizada, acolhimento de adultos e família. Adultos e família, 20. Valor do repasse, R$ 341.251,20. Da análise. Após a análise do plano de ação, a Comissão de Políticas Públicas de Assistência Social manifesta-se favorável ao Plano de Ação 2023 para o FES. Pessoal, alguma observação? Algum não entendimento? Pode falar, Karina. Está sem o microfone, tá? Ai, perdão. Esse documento deveria ter sido encaminhado à Comissão de Financiamento ou não? Pelo que o Walter tinha repassado, podia ser independente de comissões, mas o Walter pode reforçar aí o que ele se manifestou no início. Foi encaminhado, Karina. Hoje é quarta, chegou na segunda-feira esse documento. Então, vocês não tinham reunião prevista, mas eu informei a coordenação, entende? Dois, um da prestação de contas e esse daí do plano de ação. E aí, naquela situação que eu te falei, entende? Em função da urgência, que o dia 9 terem que inserir no sistema o prazo final, foi inserido agora com o parecer da Comissão de Política, mas não impede que a Comissão de Financiamento analise e, posteriormente, também faça a modificação disso, se eventualmente aprovarem hoje. Ah, entendi. Beleza? Beleza. Então tá. Então, tem mais alguma observação, pessoal? Aberto para discussão. Os que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários a abstenções se manifestem. Aprovado. A próxima pauta, alterações de composições de comissões internas do CMAS. Essas seriam as comissões de política, financiamento, Walter? Ou é outra coisa? Vamos lá, Eu estou projetando a resolução e com a composição atual é que houve na última reunião a sugestão de fazer uma readequação, entende, de mudança, sei lá, trocas de membros. Então, esse é o momento. Eu acho que quem tinha pedido alteração na época foi o Jackson, mas ele não está aqui na reunião. Então, não tem como. O que acontece é que alguns membros não... A Leia está aí, que é a suplente dele? Não, né? Eu acho que vai também de encontro em questão das pessoas que não participam das comissões, né? É verdade. E na nossa, tá bem assim, sempre aos mesmos. Então, se a gente pudesse ter a colaboração, a gente sabe que a nossa vida está corrida, principalmente no começo de ano agora, final de ano, perdão, no final de ano que está complicado, mas a gente tem umas deliberações aí para seguir e ser aprovados, então pode ser que surja alguma demanda urgente que a gente precisa, sim, fazer a
convocação da mesa ou dos conselhos unilaterais para fazer a agregação aí das pautas. A Cristina, pode falar, Cristina. Bom dia. Então, eu estou meio que boiando, assim, ainda, porque eu cheguei de férias, então quem estava fazendo toda a participação nas reuniões era a Euni. Mas pelo que ela me passou, eu acredito que ela tenha solicitado a troca da entidade de comissão também. Me parece que para a comissão de política. Intenção, é isso, Cristina. A intenção é que ela trocasse com o Jackson, né? Entendi. O Jackson ia para inscrição, vocês estão na inscrição, né? Isso. E ela ia para políticas. Tá. Mas o Jackson não está presente, daí eu não sei se tem como fazer essa mudança. Essa alteração. Tá? Porque ela é a titular, eu sou a suplente, mas ela hoje, infelizmente, não pôde participar. Sim. Mas a gente vê, então. Beleza. A gente pode pautar na próxima, então. A Karina, pode falar, Karina. A minha sugestão é o quê? É que o Valtemir encaminhe no grupo de WhatsApp quem são hoje os representantes de cada comissão. Porque, por exemplo, eu sei que na minha comissão tem mais pessoas, mas eu não sei nem quem que é. Tá? Para a gente, a cada comissão, destacar quem não está participando. E daí a gente tirar alguma proposta depois disso do que fazer pela não participação. Porque eu sei que dentro do regimento interno não tem nada previsto em relação às comissões. Tem, né, na participação da reunião plenária, mas acho que cabe a gente também fazer esse movimento de cobrança, né, dos conselheiros, né, da importância da participação nas comissões, para não sobrecarregar só algumas pessoas, até para que o processo seja mais democrático, mais aberto, né, seja algo mais claro e visível. Quanto maior o número de pessoas participando, maior, né, interação e discussão existe. Então, a minha proposta é essa. Beleza, perfeito. Eu estou projetando, mas todos os documentos do CMS que são públicos, composição, calendário, reunião, está na pasta pública. Então, está lá todos os nomes. Eu procuro manter atualizado, eventualmente, se tiver algum equívoco, o intendente corrige, em função até da substituição de representantes. Essa questão de não participação é histórica, seja ela presencial, seja ela, entende, né, porque são todas ferramentas. A gente tem hoje o computador, é uma ferramenta, ele pode ser um auxílio, pode ser um dificultador para alguns. Né? Então, como que a gente usa? Esse que é o X da questão. Então, a gente disponibiliza as ferramentas, os arquivos estão públicos, a composição está ali, o interesse é pessoal, infelizmente, entende, não é tanto institucional. É claro que a instituição também tem, mas se a pessoa, entende, vai lá obrigada porque a secretaria mandou ou que a instituição mandou e está lá só de corpo presente, é uma presença que vai ser anotada. Infelizmente, né, o interesse pessoal é que, na verdade, não está presente. Então, a composição está aí. Infelizmente, o nosso regimento, no nível das comissões, não tem uma previsão de, entre aspas, né, falta, enfim, que isso possa perder o mandato, ser substituído, mas só nas plenárias. Agora, a alteração do regimento sempre é possível fazer, desde que as comissões discutam, vejam uma elaboração de alguma... Qual é a alternativa? Vai perder o mandato? E aí o conselho vai ficar sem representante? Quais são as consequências, digamos, que as pessoas que não participam hoje? A substituição forçada? Vai vir outro que também não quer? Então, a situação é bastante complexa, entende, para ser discutida, em termos de quantidade e em termos de qualidade. Mas, digamos, está disponível aí. Hoje foi pautada porque o Jackson realmente, na reunião passada, solicitou, e como ficou um assunto pendente, está pautado hoje. Eu acho que se vocês têm interesse de fazer a troca da APA pela sociedade civil, pode fazer, aguardar mais um mês para... Vai ter outros interessados? Se tem outros interessados que estão presentes na reunião, se manifestem agora. Faz a troca já. Do contrário, passa o ponto de pauta em branco. Karina, pode falar se tinha levantado depois a Cristina. Não, só essa questão mesmo. Eu acho que cada comissão ficar responsável de olhar quem são os representantes e a gente sentar para uma discussão, que é algo que tem que ser discutido. Mas se for histórico essa questão, eu acho que a gente tem que discutir, tem que falar, um
um meio caminho, né, para minimizar essas questões, né? Sim. Até para fortificar, né, as comissões também. Não morrer o assunto, né? É difícil, e o assunto não se acabar, né? Sim. A discussão. Obrigado, cara. Cristina. Então, eu acho que falta um pouco de conscientização dos conselheiros também sobre a importância dessa participação, né? Parece que fica restrito só às reuniões. E agora, como a Karina trouxe a questão da reunião online, fica muito prático e muitas vezes a gente percebe em algumas reuniões que as pessoas nem estão presentes, simplesmente está lá o nome dela na tela e ela não está participando da reunião. Então, acho que essa conscientização, e quando falo a nível de tanto dos diretores das instituições, das organizações, como também dos órgãos públicos, que eles indiquem pessoas que gostem de participar desses momentos, né? Que às vezes o funcionário não gosta, não se sente bem, não se sente à vontade de falar, se sente inibido de expor a sua opinião e de ser criticado. Então, tem tudo isso, envolve muita coisa. Mas eu acho que, e assim, o conselho cresceu muito. Quem participa de conselho há muito tempo sabe disso. Antes a gente tinha muito pouco trabalho nas comissões, nem tínhamos comissões. Hoje a gente tem muito mais entidades trabalhando, muitos projetos, tudo cresceu muito. Então, há uma necessidade de um controle maior, a gente sabe disso. Então, quando a gente entra no conselho, a gente já entra sabendo que tem um trabalho a ser feito, né? Então, a meu ver, falta conscientização, é a pessoa abraçar a mesma causa. Maria, pode falar. Bom dia, eu estou hoje como ouvinte, né? Então, eu participei por um período bem breve do conselho, quando eu era ainda da Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida, era suplente. Essa questão de participação dos conselheiros na comissão, realmente, como o Valteni mencionou e a Karina, é uma questão, né, que não é de agora. Tá bem baixo seu microfone, Maria, perdão. Se puder falar um pouco mais alto. Então, essa questão de a não participação dos conselheiros nas comissões, né, é uma questão que já vem há bastante tempo, e como foi falado, no regimento não prevê nada, prevê apenas na questão das reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho. Então, assim, eu penso que daria para fazer alguma coisa nessa questão, assim, do regimento interno. Assim como as faltas não justificadas nas reuniões do conselho têm as penalidades, eu penso que enquanto não tiver nenhuma penalidade para as pessoas que não participam das reuniões das comissões, vai continuar da mesma forma. E, por exemplo, tem mais entidades que estão inscritas no conselho e que não têm representação no conselho. Então, de repente, as entidades que não conseguem um trabalhador, um funcionário ali que tenha interesse em participar, que não se compromete, tem que perder mesmo a cadeira no conselho. Essa é a minha opinião. Porque não tem que estar no conselho se não tem interesse em estar representando enquanto conselheiro, né? Mais alguém? Mais alguma observação? Então ficou acordado, vai trocar mesmo ele não estando, Valtenir, ou vai deixar como está e abre para a próxima? Eu só faço o que vocês mandam. Tem a minha sugestão, mas quem manda aqui são vocês. Eu apago, escrevo do jeito que vocês quiserem. Esse Valtenir na benção na minha vida. Valtenir, a gente está aqui, vamos fazer também, porque essa experiência manda aí, você também está na área, o que você falar também é válido, é pontuado, com certeza. Gente, só a minha opinião, eu acho que como o Jackson já tinha manifestado na reunião passada, né, só não deu para fazer a troca porque não era ponto de pauta, eu acredito que a gente possa fazer isso já nessa reunião, né, considerando que a Cristina está aqui também representando, né, para fazer a troca, então eu acredito que a gente pode fazer, sim. Beleza. Então, alterados, então, vamos alterando. Resolver logo essa falta. A Aline está com pressa. Isso aí, Aline, vamos ser práticos, né? Tá certo. Vamos lá, então. Então, os que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários e abstenções se manifestem. Aprovado. Trocados. Então, a próxima pauta é sobre o questionário Censo SUAS.
Será projetar, Walter? Sim, meu presidente em exercício. Obrigado. Esse questionário foi enviado, o link para as comissões já há uns 3 meses. Eu tive a oportunidade de mencionar em algumas reuniões a necessidade de a gente dar uma olhada nas respostas, que basicamente são as mesmas do censo de 22, de 21, mas enfim, né, por uma questão de desencargo, se houver algum questionamento, alguma resposta. Então, tem inclusive parecer onde a Comissão de Política mencionou no relatório, inclusive deles, a análise que não houve sugestões de alteração. Eu confirmei 1 ou 2 respostas com o André, que era a parte financeira, e com a comissão também de avaliação e inscrição em relação ao número de visitas realizadas e fiscalização. Então, eu não sei, você pode ir olhando questão a questão, ou a gente pode ir rolando e, eventualmente, se alguma coisa chamar atenção, vocês param e questionam. Aí o encaminhamento fica contigo, Wagner, como é a melhor forma de fazer, ou, enfim, a quem tiver alguma sugestão de como encaminhar. Eu não estou ouvindo. Perdão, desculpa, agora que eu vi aqui. É mais a deliberação mesmo de como está andando o conselho aqui em Foz, né, Walter? Então, é bom que todo mundo depois aprecie, mas é praticamente algumas alterações específicas mesmo, de acordo com a manutenção e a visibilidade dele aqui no município. Então, não precisa fazer a leitura do documento inteiro, né, Walter? Só já foi enviado para as comissões já apreciaram, é só aprovar isso. Porque a de política já olhou e deu favorável. São questões de infraestrutura, computadores, salas, enfim, tem uma parte de fiscalização. Não sei, se quiserem olhar, a gente tem uns 10 minutos, acho que esse é o último ponto de pauta. Isso, é o último. O que vocês acham? Karina, Cristina, Pamela, Aline, Sandra, que está aí também. Karina também da Passe. Acho importante a gente olhar já para ficar todo mundo ciente, ver como que ficou tudo, né? Eu também acho importante olhar. Beleza. Só para deixar... Porque eu não tenho muito conhecimento, daí eu fico... Tamo junto. Então, assim, ó, o censo SUAS, ele é dividido em blocos, né? Esses blocos é falado por tópicos do conselho. Então, cada bloco, ele vem com um descritivo. Então, Walter, se puder, lá do começo, a gente vai falando os nomes dos blocos e só vai andando com o formulário. Então, o bloco 1 é a identificação do conselho, tem todas as informações, que é no bordinho, na avenida, tal, um e-mail, e como foi toda a regulamentação também, que é desde 95, foi pontuado, né, a lei do conselho. O bloco 3 é a infraestrutura do conselho, que também fala ali da parte onde ele é inserido, o local e tal, se é uma parte da prefeitura ou não, e é cedido no lugar da prefeitura, sim. Descreva o espaço físico, como todo mundo já conhece a salinha lá do Valtenir, né? Então, a salinha do Valtenir ali é a entidade do conselho. Eu não sei se a Karina já foi lá, mas a Karina da PASF. Eu não sei, mas eu li ali 15 pessoas que cabe? Sim. Se for presencialmente, então daí tem que mudar. É isso. Então, tem uma sala lateral, que tem uma sala de reunião ali, e uma sala de apoio, que é a sala administrativa, que é a do Valtenir, e também tem do lado do conselho ali, que é o do Elias, que é do CMDCA. CMDCA. E também fala dos equipamentos que tem. Se tem televisão, notebook, computador, as partes de infraestrutura de funcionamento, se é exclusivo, se não é exclusivo, se é uma parte só cedida. Pode subir, no Walter. A Secretaria Executiva é o Conselho possui Secretaria Executiva? Sim, que é o nosso excelentíssimo Valtenir. Tem também ali as partes de horário de funcionamento, 5 dias por semana, 6 horas diárias, que é o do funcionamento de acordo com a da assistência.
se tem plenário, se as reuniões são gravadas, como é feito, isso tudo está catalogado no nosso plano. Então, tá de ok. O orçamento dos conselhos, que é do bloco 5, a lei orçamentária de 2022 é previsão de recurso específico para algo de gestão destinada à manutenção? Sim. Então, está tudo de acordo com o que é pedido, de acordo com os conselhos. Consenso, na verdade, né? Eu estou com uma dúvida. Hoje, o conselho ele só está em home office, né? Não, o Valtenir está lá. Ah, está lá? Então, é só em casos esporádicos que o Valtenir não está presente, mas sempre ele está lá. E quando acontece alguma coisa, ele já deixa um QR Code bem grande na porta dele lá, para que, se não achar ele, já saiba onde encontrá-lo. Na verdade, tem uma resolução dispondo sobre o funcionamento da Secretaria Executiva também de forma híbrida, né? Então, eu vou lá na Secretaria sempre quando for necessário. Qualquer coordenação, qualquer comissão aqui necessitar, qualquer entidade que precisar de atendimento presencial, eu estarei lá. Fora isso, entende, a gente faz todo atendimento virtual, seja o WhatsApp, Telegram ou sala virtual, sempre está disponível nesse horário de funcionamento. E até depois também, né, Valtenir, que a gente às vezes pede alguma coisa, você nos apoia também, né? Vamos lá. Tem mais alguma dúvida até aí, pessoal? Não? Tem mais algum ponto específico do questionário que vocês queiram pontuar? Pamela, Aline, Karina da PASF, Cristina, Luciana? Não? Então, os que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários, abstenções se manifestem. Aprovado. E é isso, né, Valtenir? Todas as pautas trabalhadas, alcançadas e resolvidas. Obrigado, pessoal. Esse foi meu batismo. Espero que eu tenha me saído bem. Foi ótimo, Wagner. Tá ótimo, Wagner. Pelo apoio Parabéns. aí do Valtenir e dos parceiros de comissão aí. Karina da PASF, Sandra, que deu aí, Cristina também. Obrigadão, pessoal, pelo apoio. Viviane, obrigado, Viviane. Tamo junto, pessoal. Então, é isso, encerramos. Qualquer deliberação, qualquer dúvida, daí a gente vai conversando. Obrigado, Juliane. A gente vai ter uma próxima reunião ainda antes do encerramento do ano, né, Wagner? Sim, Vano. Acho que, se eu não me engano, é dia 15, Valtenir? 14, perdão. Né? Dia Porque 14. o pessoal não... Vamos tentar aí uma presencial aí, ali no bordinho. Quem sabe até lá o ar-condicionado já esteja melhorzinho um pouco. E a gente pode estar, de repente, até, sei lá, fazendo uma confraternizaçãozinha ali de imediato, se o povo tem interesse, né? Também temos que tomar muito cuidado aí, porque a onda do Covid está retornando aí, né? E, de repente, a gente está analisando isso aí no decorrer desse período, né? Sugestão, só. Vamos sim, podemos pensar. A gente vai conversando no grupo do WhatsApp e a gente vai até a próxima reunião deliberando. Qualquer coisa, se tiver uma extraordinária, a gente avisa antes com antecedência também. Beleza, pessoal? Obrigado a todos. Até a próxima.